Meu nome é João, e até 2 anos atrás eu achava que histórias de terror eram só isso. Histórias, coisas que a gente contava em volta de uma fogueira ou assistia em filmes para sentir um arrepio e depois esquecer. Eu cresci numa cidadezinha do interior, onde as lendas sobre assombrações eram tão comuns quanto o cheiro de terra molhada depois da chuva. Mas depois do que vivi na fazenda do meu avô, não sei mais no que acredito. Essa é a história da noite em que ouvi meu nome sendo sussurrado no celeiro. Uma noite que me marcou para sempre. Tudo começou quando herdei a fazenda. Meu avô, Antônio, morreu de repente aos 78 anos, vítima de um infarto. Ele era um homem quieto, de poucas palavras, mas com uma ligação quase obsessiva com a terra. A fazenda, que ficava a uns 40 quilômetros da cidade mais próxima, era o orgulho dele. Não era grande. Uma casa de madeira de 2 quartos, um galinheiro meio torto, um pomar que ninguém cuidava havia anos e um celeiro que parecia mais velho que a própria história da família. Quando criança, eu passava os verões lá, ajudando a alimentar as galinhas ou colher frutas, mas nunca gostei do celeiro. Era um lugar escuro, com tábuas que rangiam e um cheiro que eu nunca conseguia descrever. Uma mistura de mofo, ferrugem e algo mais. Algo que fazia minha pele arrepiar. Meu avô sempre trancava o celeiro com um cadeado enferrujado, mesmo que ninguém nunca roubasse nada por ali. É para manter as coisas seguras, ele dizia, mas nunca explicava o quê. Eu, com meus 8 ou 9 anos, imaginava que ele guardava um tesouro lá dentro, como nos livros de aventura que eu lia. Uma vez perguntei se podia entrar para ver, e ele me olhou com uma expressão que nunca esqueci. Não era raiva, era medo. Nunca entre no celeiro sem mim, João, ele disse, e o assunto morreu ali. Depois disso, eu evitava até passar perto daquele lugar. Quando herdei a fazenda, eu tinha 30 anos e trabalhava como mecânico numa oficina na cidade. A vida era simples, consertar carros, tomar cerveja com os amigos, pagar as contas. Não tinha planos de morar na fazenda, era longe demais, isolada demais. Mas vender também não parecia certo. Era como apagar a memória do meu avô, que passou a vida cuidando daquele pedaço de terra. Decidi tirar um fim de semana para avaliar a propriedade, ver o que precisava de conserto e decidir o que fazer. Talvez eu pudesse alugar, reformar ou só manter como um refúgio ocasional. Não sei, só sei que precisava ir lá. Cheguei numa sexta-feira à tarde, com o sol baixo, pintando os campos de milho de um laranja quente. A estrada de terra estava cheia de buracos, e meu carro velho balançava tanto que eu achava que ia desmontar. A casa parecia a mesma de sempre, telhas tortas, paredes de madeira descascando, um cheiro de poeira que tomava conta de tudo. Passei o dia andando pela propriedade, anotando o que precisava de atenção. O galinheiro estava quase caindo, o poço parecia entupido e o pomar era mais mato que árvores. Mas o celeiro ainda me dava um frio na espinha. Ele ficava a uns 50 metros da casa. Uma construção grande de tábuas escuras, com um telhado que parecia prestes a desabar. As portas duplas estavam trancadas, com o mesmo cadeado enferrujado da minha infância. Eu tinha a chave, que veio junto com os documentos da herança, mas não abri. Não ainda, só fiquei lá, olhando, sentindo aquele peso no peito que não explicava. O vento soprava leve, fazendo o milharal sussurrar, e por um momento, juro que ouvi algo. Um murmúrio baixo como uma voz. Sacudi a cabeça. Tá imaginando coisas, João? Murmurei e voltei para casa. Naquela noite, jantei um macarrão instantâneo que trouxe da cidade e me sentei na varanda com uma cerveja. O céu estava claro, cheio de estrelas, e o silêncio da fazenda era quase reconfortante. Só se ouvia o canto dos grilos e o farfalhar das folhas. Era tão diferente da cidade, com seus carros buzinando e vizinhos gritando. Por um momento, pensei que talvez pudesse me acostumar com aquilo. Mas por volta das 10 da noite, o tempo virou.
Nuvens escuras engoliram as estrelas e o vento começou a soprar mais forte, trazendo o cheiro de chuva. Fui para dentro, tranquei a porta e liguei o velho rádio do meu avô. Ele só pegava uma estação que tocava músicas sertanejas antigas entre chiados. Deixei ligado mais para preencher o silêncio do que por gosto. Foi então que ouvi. No começo, achei que era o vento uivando lá fora. Um som baixo, quase inaudível, misturado com os ruídos da tempestade que se formava. Mas ele veio de novo, mais claro. João, meu nome, sussurrado, como se alguém estivesse bem ali, na sala. Derrubei a cerveja, o líquido espalhando no chão de madeira. Virei-me rápido, olhando para as sombras dos cantos. A casa estava vazia, a porta trancada, as janelas fechadas. O rádio chiou, a música parando por um segundo antes de voltar. Deve ser o cansaço, disse para mim mesmo, tentando acalmar o coração que batia forte. Peguei um pano para limpar a bagunça, mas o som veio de novo, agora mais alto. João não era na casa, vinha de fora do lado do celeiro. Meu estômago revirou. Eu podia ignorar, fingir que não ouvi. Mas algo em mim, talvez curiosidade, talvez teimosia, precisava saber. Peguei a lanterna que trouxe na mochila e a espingarda de caça do meu avô, que ficava pendurada na parede. Não era exatamente por coragem, era mais por não querer me sentir indefeso. Calcei as botas, vesti um casaco e saí na chuva, que agora caía fina, mas constante. O feixe da lanterna cortava a escuridão, iluminando o caminho até o celeiro. O vento fazia as tábuas rangerem e o som do meu nome parecia se misturar com ele, como se o próprio ar estivesse me chamando. Cheguei à porta dupla do celeiro. Estava trancada, como sempre. A chave pesava no meu bolso, fria contra meus dedos. Hesitei. Parte de mim queria voltar, trancar a casa e esperar o dia amanhecer. Mas o sussurro veio de novo, agora tão claro que parecia estar do outro lado da porta. João, entre! Meu coração batia tão alto que eu mal ouvia a chuva. Girei a chave. O cadeado abriu com um estalo e empurrei a porta. O cheiro me atingiu como um soco. Aquele mofo pesado, misturado com algo metálico, como sangue velho e um toque de podridão que fez meu estômago revirar. A lanterna iluminou o interior. Pilhas de feno, ferramentas enferrujadas jogadas nos cantos, um trator coberto por uma lona esfarrapada. Tudo parecia normal, mas o silêncio era errado. Era como se o mundo lá fora, a chuva, o vento, os grilos, tivesse sido engolido. Só se ouvia o som da minha respiração e o leve gotejar da chuva no telhado. "Tem alguém aí?" perguntei, minha voz ecoando nas tábuas. Nenhuma resposta. Então vi as marcas. Na parede à minha esquerda, iluminadas pelo feixe da lanterna, havia impressões de mãos. Não eram velhas, desbotadas pelo tempo. Eram frescas, vermelhas, como se alguém tivesse mergulhado as mãos em tinta ou sangue e pressionado contra a madeira. Meu sangue gelou. Corri a luz pelo celeiro, procurando qualquer sinal de movimento, mas não havia ninguém. Só as marcas, dezenas delas, espalhadas pelas paredes, subindo até o teto como se algo tivesse escalado. Algumas eram grandes, outras tão pequenas que pareciam de criança. "Que diabos é isso?" murmurei, minha voz tremendo. "João!" O sussurro veio de novo. Agora de dentro do celeiro, tão claro que senti um arrepio na nuca. Girei a lanterna, apontando a espingarda para todos os lados. "Quem tá aí? Aparece agora!" Gritei, mas o som era rouco, quase engolido pelo medo. O sussurro parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Era baixo, áspero, como se alguém estivesse falando com a boca cheia de terra. Dei um passo para trás, sentindo o feno sob minhas botas. Foi quando notei algo no chão, meio escondido pelo feno. Uma tábua solta com uma borda de metal enferrujado. Ajoelhei-me, ainda segurando a espingarda. A tábua parecia parte de um alçapão. Meu avô nunca mencionou nada sobre um porão no celeiro, mas ali estava, claro como o dia. O sussurro veio de novo, agora mais perto. "João,
Desça. Minha mão tremia enquanto levantava a tábua. A lanterna revelou um buraco escuro com uma escada de madeira que descia para a escuridão. O cheiro que subia de lá era insuportável. Podridão, enxofre, algo que lembrava carne estragada. Algo em mim gritava para correr, mas eu precisava saber. Se alguém ou algo estava lá embaixo, eu não podia simplesmente ignorar. Desci os degraus, um de cada vez, a madeira rangendo sob meu peso. A luz da lanterna mal alcançava as paredes de terra úmida, cobertas de musgo e raízes que pareciam dedos retorcidos. O ar estava frio, denso, como se eu estivesse entrando em uma tumba. No fim da escada havia um corredor estreito, tão apertado que eu precisava abaixar a cabeça para não bater no teto. As marcas de mãos estavam aqui também, cobrindo as paredes, algumas tão frescas que pareciam pingar. Meu coração batia tão alto que eu mal ouvia o sussurro, que agora era constante. João, aqui, João. O corredor parecia não ter fim. Cada passo ecoava, misturado com o som de gotas caindo em algum lugar. A lanterna começava a falhar, o feixe piscando, e por um momento achei que ficaria no escuro. Não agora, por favor, murmurei, batendo na lanterna até a luz voltar. Foi então que vi algo no chão, meio enterrado na terra. Um pedaço de tecido, velho, rasgado, com manchas escuras. Parecia uma camisa, mas não era do meu avô. Não era de ninguém que eu conhecia. Guardei no bolso, sem saber porquê, e continuei. Depois de o que pareceu uma eternidade, o corredor terminou em uma câmara pequena, não maior que um quarto. As paredes eram de pedra, diferente da terra do corredor, e o chão estava coberto de marcas estranhas, símbolos que não reconheci, como círculos e linhas que pareciam gravados com faca. No centro havia uma pilha de ossos. Alguns eram claramente de animais, galinhas, talvez uma vaca, mas outros pareciam humanos. Um crânio pequeno do tamanho de uma criança me encarava, os buracos dos olhos vazios. Meu estômago revirou e por pouco não vomitei. Acima dos ossos, cravado na parede, estava um espelho velho, rachado, com a moldura coberta de mofo. Era tão fora de lugar que quase parecia uma piada. Quem colocaria um espelho num lugar como aquele? A lanterna iluminou meu reflexo e por um segundo achei que estava tudo bem. Mas então notei. Meus olhos no espelho não piscavam, e então ele sorriu. Um sorriso que não era meu, largo, com dentes que não eram humanos. João, a voz veio do espelho e meu reflexo moveu a boca. Gritei, jogando a lanterna contra o vidro. O espelho estilhaçou, o som ecoando como um trovão. A escuridão me engoliu e senti algo frio tocar meu ombro, como dedos de gelo. Corri, tropeçando na escada, rasgando as mãos nas raízes. O corredor parecia mais longo agora, as paredes mais estreitas, como se estivessem se fechando. O sussurro me seguia. Agora um coro de vozes, todas dizendo meu nome. Quando cheguei ao celeiro, tranquei o alçapão e corri para casa sem olhar para trás. Passei a noite trancado, a espingarda na mão, ouvindo a chuva. O sussurro não voltou, mas eu sentia ele, não na casa, mas na minha cabeça, como um eco que não ia embora. No dia seguinte, peguei minhas coisas e voltei para a cidade. Nunca mais pisei na fazenda. Contratei um corretor para vender a propriedade, mas ninguém quis comprar. Meses depois, soube que o celeiro pegou fogo. Ninguém sabe como. Parte de mim se sentiu aliviada, mas outra parte sabe que o que estava lá embaixo não queima tão fácil. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda ouço meu nome sussurrado, como se o celeiro nunca tivesse me deixado ir. E aquele pedaço de tecido que peguei ainda está no meu bolso. Não sei por que não joguei fora. Talvez porque, no fundo, sei que um dia vou precisar voltar e descobrir o que ou quem estava me chamando. Meu nome é Lucas, e até alguns meses atrás eu achava que o pior tipo de medo era aquele que vinha de coisas concretas, um assalto, uma doença,
Uma conta que você não sabe como pagar. Mas o que vivi na fazenda da minha tia mudou isso. Não foi um ladrão ou uma ameaça que eu pudesse enfrentar com lógica. Foi algo que não explico, algo que ainda me faz acordar no meio da noite, suando frio, olhando para as janelas. Essa é a história do espantalho que me seguia, uma história que eu gostaria de esquecer, mas que parece não querer me deixar. Tudo começou quando minha tia Clara precisou de ajuda. Ela morava sozinha numa fazenda a uns 50 quilômetros da cidade onde eu cresci, um lugar tão isolado que o sinal de celular era mais um desejo do que realidade. A fazenda era pequena, mas bem cuidada. Uma casa de madeira com varanda, um galinheiro, um pomar de laranjeiras e um milharal que se estendia por hectares. Clara sempre foi independente, uma mulher dura, moldada pelo trabalho na roça, mas aos 65 anos, uma queda a deixou com o braço quebrado. Ela não podia cuidar da propriedade sozinha. E eu, que estava entre empregos na cidade, me ofereci para ajudar. Não era exatamente altruísmo. Eu precisava de um lugar para ficar enquanto decidia o que fazer da vida. Cheguei numa manhã de outono, com o céu cinzento e um vento frio que fazia as folhas dançarem no chão. A fazenda era exatamente como eu lembrava das visitas na infância. O cheiro de terra molhada, o cacarejar das galinhas, o milharal balançando como um mar verde. Clara me recebeu com um abraço desajeitado, o braço engessado atrapalhando. "Obrigada por vir, Lucas", ela disse. Mas havia algo no olhar dela, uma sombra que não expliquei na hora. Pensei que era só cansaço, ou talvez preocupação com a fazenda. Agora sei que era mais. Os primeiros dias foram tranquilos. Meu trabalho era simples: alimentar as galinhas, regar o pomar, consertar cercas e ajudar com o milharal. Clara me orientava da varanda gritando instruções enquanto tomava café. O milharal era a parte mais trabalhosa. Ele cobria a maior parte da propriedade e Clara era meticulosa com ele. "O milho é nossa renda, Lucas. Não deixa os pássaros destruírem tudo", ela dizia. Para isso havia espantalhos, 5 deles espalhados pelo campo. Eram figuras toscas, feitas de madeira, palha e roupas velhas, com sacos de aniagem como cabeças. Os rostos eram desenhados com tinta preta, olhos tortos e bocas que pareciam mais caretas do que sorrisos. Sempre achei espantalhos meio sinistros, mas nunca pensei muito nisso. Até então, na primeira semana, notei algo estranho. Um dos espantalhos, o que ficava no canto leste do milharal, parecia diferente. Não sei explicar exatamente o que. Talvez fosse a forma como a cabeça pendia ou como a camisa xadrez parecia mais rasgada do que as outras. Ele estava preso a uma cruz de madeira como os demais, mas algo nele me incomodava. Toda vez que passava por ali, sentia um peso no peito, como se alguém estivesse me observando. "Você já pensou em trocar esses espantalhos?", perguntei para Clara uma noite, enquanto jantávamos sopa na cozinha. Ela riu, mas foi um riso seco. "Eles funcionam, Lucas. Deixa quieto." Na segunda semana, as coisas ficaram mais estranhas. Eu trabalhava no milharal até tarde, aproveitando a luz do dia. Uma noite, enquanto voltava para casa, notei que o espantalho do canto leste não estava no lugar de sempre. Ele ficava a uns 20 metros da borda do campo, mas agora estava mais perto, talvez a 10 metros. Pensei que era um engano meu. Afinal, o milharal era grande e eu não estava prestando tanta atenção assim. Mas no dia seguinte, ele estava ainda mais perto, quase na beira do campo. A cruz de madeira estava fincada no chão, como se alguém a tivesse arrancado e replantado. Meu estômago revirou. "Tia, você mexeu nos espantalhos?", perguntei naquela noite. Ela franziu a testa confusa. "Por que eu faria isso? Tá louco, menino?" A resposta dela não me convenceu, mas não insisti. Naquela noite não consegui dormir. A casa era silenciosa, exceto pelo ranger da madeira e pelo vento que soprava lá fora. Deitado na cama, eu pensava no espantalho. Não fazia sentido.
Quem moveria algo assim? Talvez fosse um vizinho brincando, mas o vizinho mais próximo morava a quilômetros. Talvez fosse um animal, mas que tipo de animal arranca uma cruz do chão e a replanta? Quanto mais eu pensava, mais inquieto ficava. Por volta da meia-noite, levantei, peguei a lanterna e saí para checar o milharal. Não sei por que fiz isso. Talvez fosse teimosia ou medo de parecer covarde para mim mesmo. O milharal estava escuro, as hastes balançando como sombras vivas. A lanterna iluminava pouco, mas era o suficiente para ver o espantalho. Ele estava ainda mais perto, agora a poucos metros da casa. Meu coração disparou. A cabeça de Aniagem parecia virada na minha direção, os olhos pintados me encarando. Isso não é possível, murmurei, mas minha voz tremia. Toquei a cruz de madeira. Estava firme, cravada na terra. Não havia pegadas, nenhuma marca de que alguém tivesse estado ali. Voltei para casa correndo, tranquei a porta e passei a noite acordado, a lanterna na mão. No dia seguinte, contei para Clara. Ela ouviu em silêncio, o rosto pálido. Você está imaginando coisas, Lucas. O vento deve ter movido ele, ela disse, mas não olhou nos meus olhos. O vento não arranca uma cruz do chão, tia, retruquei. Ela ficou quieta, mexendo na sopa com a colher. Deixa o espantalho onde está, não mexe nele, ela finalmente disse, e o tom era tão sério que me calou. Mas eu não podia simplesmente ignorar. Algo estava errado, e eu precisava entender. Naquela tarde decidi investigar. Peguei uma pá e fui até o espantalho. Ele estava no mesmo lugar da noite anterior, perto da casa. A camisa xadrez balançava ao vento, e o saco de Aniagem parecia úmido, como se tivesse sido molhado pela chuva. Hesitei, mas arranquei a cruz do chão. Não foi fácil. A madeira estava bem fincada, como se alguém tivesse batido com força. Levei o espantalho para o celeiro, um galpão velho onde Clara guardava ferramentas e sacos de milho. Tranquei ele lá dentro, jogando a chave no bolso. Pronto! Agora não vai a lugar nenhum, pensei, tentando me convencer de que isso resolveria tudo. Mas não resolveu. Naquela noite, ouvi um som estranho. Era baixo, como um arrastar vindo do lado de fora. Peguei a lanterna e olhei pela janela. Meu sangue gelou. O espantalho estava lá, no quintal, a poucos metros da varanda. A cruz estava fincada no chão, a cabeça virada para casa. Gritei por Clara, mas ela não respondeu. Desci as escadas, a lanterna tremendo na minha mão. Quando abri a porta, o espantalho parecia ainda mais perto, como se tivesse se movido enquanto eu descia. Os olhos pintados brilhavam sob a luz da lanterna, e juro que a boca parecia diferente. Não mais uma careta, mas um sorriso torto. Corri para o celeiro, a chave ainda no bolso. A porta estava trancada, mas quando abri, o espantalho não estava lá. Voltei para casa, tranquei tudo e passei a noite na sala, uma faca de cozinha na mão. Clara apareceu de manhã, dizendo que dormiu com remédios para dor e não ouviu nada. Contei o que aconteceu e ela ficou branca como papel. Você mexeu nele, não foi? Ela perguntou a voz baixa. Eu te disse para não mexer. Pressionei ela por respostas, mas ela só balançou a cabeça. Tem coisas que é melhor não saber, Lucas. Eu não podia mais fingir que era só imaginação. Naquela tarde, decidi queimar o espantalho. Não sei por que não pensei nisso antes. Talvez porque, no fundo, eu tivesse medo do que poderia acontecer. Levei ele para o meio do quintal, joguei querosene e risquei um fósforo. As chamas subiram rápido, devorando a palha e a madeira. O cheiro era horrível, não como palha queimando, mas algo podre, quase humano. Enquanto o espantalho queimava, ouvi um som. Não era o crepitar do fogo, mas um grito baixo, abafado, como se viesse de longe. Clara, que assistia da varanda, cobriu o rosto e entrou em casa. Pensei que estava acabado, mas naquela noite o pior aconteceu. Acordei com um barulho na janela do meu quarto. Era um arranhar, lento, como unhas contra o vidro. Peguei a lanterna e iluminei a janela. O espantalho estava lá, do lado de fora, a cabeça encostada no vidro. Não era o mesmo que queimei. Esse era diferente, com uma camisa azul
e um saco de aninhagem novo. Mas os olhos eram iguais e a boca sorria. Gritei, tropeçando para trás. Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. No dia seguinte fui embora. Não aguentava mais. Clara não tentou me convencer a ficar. Acho que ela sabia que era inútil. Antes de partir, perguntei o que ela estava escondendo. Ela hesitou, mas finalmente falou. A fazenda tem história, Lucas. Coisas aconteceram aqui antes de eu nascer. Pessoas sumiram no milharal. Diziam que algo vivia lá, algo que não era humano. Os espantalhos. Eles não são só para espantar pássaros. Ela parou, os olhos cheios de lágrimas. Queima um e outro aparece, sempre aparece. Voltei para a cidade e nunca mais pisei na fazenda. Clara vendeu a propriedade alguns meses depois, mas não sei para quem. Às vezes, sonho com o milharal, com aqueles olhos pintados me encarando. E em algumas noites, juro que ouço um arranhar na janela, mesmo estando num apartamento no 5º andar. Não sei o que era aquele espantalho, ou o que queria comigo. Só sei que ele me seguiu, e no fundo, acho que ainda segue. Meu nome é Mateus, e até alguns meses atrás, eu achava que o medo era algo que você podia controlar. Cresci ouvindo histórias de assombrações, mas sempre as vi como lorotas de interior, contadas para assustar crianças ou passar o tempo em noites sem luz. Trabalho como mecânico na cidade, consertando carros e tratores, e minha vida era tão comum quanto o barulho de uma chave de fenda batendo no metal. Mas o que vivi na fazenda do seu Alfredo mudou tudo. Não foi um susto passageiro ou uma sombra que você explica com a luz do dia. Foi algo que ainda sinto na pele, algo que me faz checar as janelas antes de dormir. Essa é a história da sombra que vi no trator, uma história que eu daria tudo para esquecer. Tudo começou quando seu Alfredo, um cliente antigo da oficina, me pediu um favor. Ele tinha uma fazenda a uns 60 quilômetros da cidade, um lugar perdido no meio de estradas de terra e campos de soja. O trator dele, um modelo velho que já consertei mais vezes do que consigo contar, estava dando problema de novo. Não tá puxando direito, Mateus. Acho que é o motor, ele disse por telefone. Alfredo era um homem de 70 e poucos anos, teimoso como uma mula, mas honesto. Ele não podia pagar pelo conserto na hora, então sugeriu que eu ficasse na fazenda por uns dias, consertasse o trator no local e, de quebra, ajudasse com algumas tarefas. Eu estava precisando de dinheiro e a ideia de passar uns dias no interior, com comida caseira e ar fresco, não parecia má. Aceitei. Cheguei numa tarde de primavera, com o sol brilhando forte e o céu tão azul que quase doía olhar. A fazenda era simples, mas bem cuidada. Uma casa de alvenaria com telhado de telhas, um galpão onde Alfredo guardava ferramentas, um curral com algumas vacas e um campo de soja que se estendia até onde a vista alcançava. Alfredo me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso cansado. "Bem-vindo, rapaz. A casa é sua", ele disse, apontando para um quarto de hóspedes, com uma cama de solteiro e uma cômoda que cheirava a naftalina. Ele morava sozinho desde que a esposa morreu, uns 5 anos antes, e parecia gostar da solidão. Ou pelo menos era o que eu pensava. O trator estava no galpão, coberto de poeira e com o motor tossindo como um velho fumante. Passei o primeiro dia avaliando o problema. Era a bomba de combustível, como eu desconfiava, mas também havia um vazamento no sistema hidráulico. "Vou precisar de uns dias, seu Alfredo", avisei. Ele assentiu, sem pressa. "Faz no seu tempo. Só me ajuda a arar o Campo Leste amanhã. O trator ainda aguenta." Concordei, embora o trator parecesse mais teimoso que o próprio dono. Naquela noite, jantamos feijão com arroz e carne seca, e Alfredo contou histórias da fazenda. Ele falava com orgulho do trabalho na terra, mas quando mencionei o Campo Leste, ele ficou quieto por um momento. "Aquele campo, ele tem história", disse, mexendo no prato. Perguntei o que queria dizer
mas ele desconversou. Coisa de velho, Mateus. Não liga. A resposta me deixou intrigado, mas não insisti. Afinal, eu estava ali para consertar o trator, não para cavar segredos. No dia seguinte, comecei cedo. O Campo Leste ficava a uns 500 metros da casa, separado do resto da fazenda por uma cerca de arames. Era um trecho grande, com terra seca e algumas ervas daninhas que Alfredo queria limpar antes de plantar. O trator roncava alto, mas obedecia, puxando o arado enquanto o sol subia no céu. O trabalho era cansativo, mas o ritmo constante, o ronco do motor, o cheiro de terra revirada, tinha algo de calmante. Até que o sol começou a se pôr. Eu estava terminando a última linha do campo quando notei algo pelo canto do olho. Uma sombra correndo ao lado do trator. Não era um animal. Era alta, magra, com braços que pareciam longos demais. Virei a cabeça rápido, mas não havia nada, só o campo vazio e a luz alaranjada do entardecer. Meu coração deu um pulo, mas disse para mim mesmo que era cansaço. Tá vendo coisas, Mateus? Murmurei, voltando ao trabalho. Mas minutos depois, ela apareceu de novo, agora do outro lado, mantendo o mesmo ritmo do trator. Parei a máquina, o motor morrendo com um gemido. O silêncio do campo era pesado, quebrado só pelo farfalhar do vento na soja. Olhei em volta, segurando o volante com tanta força que meus dedos doíam. Nada, só terra e céu. Voltei para casa com o estômago embrulhado. Contei para Alfredo enquanto tomávamos café na varanda. Ele ouviu em silêncio, o rosto sério. "Você viu isso no Campo Leste?" Perguntou como se já soubesse de algo. Assenti e ele suspirou. Aquele campo sempre foi esquisito. Meu avô dizia que coisas aconteciam lá, antes de a fazenda ser nossa. Pessoas sumiam, outras viam vultos. Eu nunca dei bola, mas... Tome cuidado. A resposta dele não ajudou. Se era para me tranquilizar, falhou feio. Perguntei se ele já tinha visto algo, mas ele só balançou a cabeça. "Termina o concerto e vai embora, rapaz. Não fica xeretando." Naquela noite, não dormi bem. A cama rangia e o quarto parecia pequeno demais, como se as paredes estivessem se fechando. Por volta das 2 da manhã, ouvi um som, um arranhar, baixo, vindo do lado de fora. Peguei a lanterna e olhei pela janela, mas o quintal estava vazio, iluminado pela lua. Pensei em checar o galpão, mas a ideia de sair no escuro me deu calafrios. Voltei para a cama, dizendo para mim mesmo que era só o vento. Mas no fundo, eu sabia que não era. No dia seguinte, voltei ao trator. Passei a manhã trocando peças e ajustando o motor, mas minha cabeça estava no Campo Leste. Decidi arar mais uma vez à tarde, partly para testar o concerto, partly para provar para mim mesmo que não tinha nada lá. O sol estava baixo quando comecei e o campo parecia diferente, mais silencioso, como se os pássaros e insetos tivessem sumido. O trator roncava e eu mantinha os olhos na terra, tentando ignorar o aperto no peito. Então, vi a sombra de novo. Ela corria ao lado do trator, tão clara que eu podia ver o contorno. Uma figura humana, mas com pernas tortas e braços que balançavam como galhos secos. Parei o trator, o motor cortando o silêncio. "Quem tá aí?" gritei, minha voz ecoando no campo. A sombra parou a uns 10 metros de distância. Não era uma ilusão de luz. Ela estava lá, imóvel, me encarando. Não tinha rosto, só uma mancha escura onde os olhos deveriam estar. Meu sangue gelou. Pisei no acelerador, o trator rugindo enquanto eu corria para o galpão. Olhei pelo retrovisor e a sombra estava lá, correndo atrás, mantendo o ritmo. Cheguei ao galpão e tranquei a porta, o coração batendo tão alto que eu mal ouvia o ronco do motor. Fiquei lá dentro, segurando uma chave inglesa como se fosse uma arma, até o sol se pôr. Quando saí, o campo estava vazio, mas o ar parecia pesado, como se algo ainda estivesse me observando. Contei tudo para Alfredo naquela noite, e ele não riu, nem disse que era imaginação. "Você não devia ter voltado para o Campo Leste", ele murmurou, os olhos fixos no chão.
Tem coisas que é melhor deixar quietas. Pressionado, ele finalmente falou. Décadas antes, o Campo Leste pertencia a outra família. Um incêndio destruiu a casa deles e ninguém sobreviveu. Pelo menos era o que diziam. Mas havia rumores. Pessoas viam vultos no campo, ouviam vozes à noite. Meu avô comprou a terra por pouco, porque ninguém queria. Ele dizia que a sombra era o dono antigo, preso na terra procurando algo que perdeu. Alfredo fez uma pausa, o rosto pálido. Eu nunca acreditei, mas depois que minha esposa morreu, comecei a ver coisas. Não conto pra ninguém, porque vão dizer que tô louco. Eu queria ir embora, mas o concerto não estava pronto e eu precisava do dinheiro. Nos dias seguintes, evitei o Campo Leste, focando no trator dentro do galpão. Mas a sombra não me deixou. À noite, eu ouvia-o arranhar na janela e às vezes via um vulto do lado de fora, sempre na direção do campo. Uma vez, encontrei pegadas na terra perto do galpão. Não eram humanas, mas também não eram de animal. Eram longas, com marcas que pareciam garras. Na última noite, decidi enfrentar. Não aguentava mais o medo. Peguei a lanterna, a chave inglesa e fui para o Campo Leste, mesmo com Alfredo me implorando para não ir. O céu estava sem lua e o campo era um mar de escuridão. Caminhei até o centro, onde Alfredo disse que a casa antiga ficava. O chão estava diferente lá, mais duro, como se algo tivesse sido queimado. "O que você quer?" gritei, minha voz tremendo. O silêncio era ensurdecedor. Então, vi a sombra. Ela estava a poucos metros, mais clara agora. Não era só uma silhueta. Tinha forma, com membros que se dobravam errado, como se os ossos fossem quebrados. A cabeça era torta e os olhos brilhavam. Não como olhos humanos, mas como brasas. Ela não se moveu, só ficou lá me encarando. Senti um frio que não explico, como se algo estivesse sugando o calor do meu corpo. "Me deixa em paz!" gritei, jogando a chave inglesa. Ela passou direto e a sombra sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Corri de volta para casa, tranquei a porta e passei a noite acordado. De manhã terminei o concerto do trator e fui embora, sem olhar para trás. Alfredo não disse nada, só me pagou e apertou minha mão, o olhar cheio de pena. Voltei para a cidade, mas a sombra me seguiu, não no campo, mas na minha cabeça. Às vezes, vejo um vulto pelo canto do olho, ou ouço um arranhar na janela. Não sei o que era, ou o que queria, só sei que o Campo Leste não é só terra. Tem algo vivo lá, algo que não descansa, e eu nunca mais quero voltar. Gostou dessas histórias que fizeram seu sangue gelar? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum relato de terror. Nos comentários conte, você já viveu algo assustador numa fazenda ou conhece uma lenda assim? Compartilhe com a gente e fiquem ligados para não perder nenhum vídeo. Até a próxima.